Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cris. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos que estão conosco. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alberto. Pessoal, eu tenho uma notícia não muito boa. Tomás irá se afastar temporariamente. Ele está fazendo doutorado na França e ele precisa dos próximos 2 meses aí para se dedicar integralmente aí. É a reta final, Tomás? É, reta final. Enfim, quero parir esse doutorado até setembro. Então, é complicado. A gente vive um momento com a pandemia e com as notícias que chegam o dia inteiro, que quando nós ficamos muito ligados nas redes sociais, isso come o nosso tempo de uma maneira muito louca. Então, eu decidi que a partir de semana que vem eu vou suspender minhas atividades nas redes sociais digitais, por 2 meses pelo menos, que aí eu consigo sentar. Já escrevi 60%, mas preciso ainda terminar ali os últimos 40% da tese. Então, infelizmente, vou ter que deixar por um período aí esses meus 3 queridos amigos, esses papos maravilhosos, mas como eu quero realmente ficar afastado da realidade, em certa medida, na minha torrezinha de marfim, ficaria até difícil eu conseguir acompanhar e discutir com vocês, porque, olha, a gente se informa, a gente fica a semana inteira lendo noticiário para poder chegar aqui e passar informação de qualidade, um debate de alto nível. Então, até para preservar a qualidade das interações aqui, eu acho que por esses 2 meses é bom eu tomar uma distanciazinha e depois eu volto, sem dúvida. Mas você vai se afastar da realidade, mas nós temos uma pessoa aqui que está sempre muito colada na realidade da pandemia. O nome dele é José Eustáquio Alves. Pois é, primeiro desejar sucesso aí pro Tomás. Esse negócio é assim, eu durante essa pandemia aí teve dia que teve noite que eu tive de virar à noite, porque à noite tá tudo bem parado para conseguir produzir determinados artigos aí, eu virei. É que eu acordo tarde também, então, mas a gente tem de... O que é acordar tarde, Taquinho? Não, tem vários dias que eu acordava 10 horas, 11 horas, acordei até meio-dia. É tarde mesmo. Tinha dia que eu ia dormir 6 horas da manhã, então acordava meio-dia. Mas, falando aí da pandemia, vou começar contando uma história que a Cris outro dia estava falando que eu acerto muito lá no Colabora, mas eu vou começar dizendo do meu erro, um grande erro, né? Porque é o seguinte, o primeiro artigo que eu fiz da pandemia no Colabora foi no final de março, foi publicado no dia 3 de abril. Eu fiz uma previsão, a lá Alberto, né? Que esse é um provocador, é um provocador completo. A gente teria 380 mil infectados no Brasil no dia 30 de junho. Né? Agora, no final do primeiro semestre, 380 mil. E o número real vai ser 1.380.000, por volta disso. Ou seja, eu errei por um milhão. 1 milhão. Né? Ou seja, eu fui extremamente otimista com a situação brasileira. Né? Por que eu errei tanto? Vamos dizer assim, não é a conta estava certa. Né? O modelo que eu usei estava certo. O que eu errei foi nos pressupostos. Né? O que eu imaginei? Porque isso estava no final de março, eu comecei a pandemia aqui no dia 16 de março, que eu passei a ficar preso dentro de casa. E nos primeiros 15 dias, eu achei que estava todo mundo preso dentro de casa, estava todo mundo funcionando bonitinho. Né? Então, assim, quando eu escrevi, eu ainda estava no final de março, tinha pouquíssimas mortes no Brasil, tinha pouquíssimos casos, e eu achei que a quarentena ia funcionar, que eu estava preso dentro de casa, outros colegas meus estavam presos dentro de casa, minha família estava presa dentro de casa. E quando, em abril, a primeira vez que eu saí, depois de uns 15 dias preso dentro de casa, eu fiquei muito assustado, porque eu vi que a pandemia não estava funcionando adequadamente e foi ficando claro, né, a posição
do governo federal, da incompatibilidade dos vários entes administrativos aí da República, né? Governadores falando uma coisa, prefeitos outros, o presidente falando outra coisa. Então, a pandemia foi tudo aquilo que a gente pensava de fazer uma barreira sanitária, né? Fazer uma boa quarentena, fazer testes, fazer acompanhamento, fazer monitoramento, rastreamento das pessoas, nada disso foi feito. Então, o Brasil passou esse número impressionante, de vez de ser 380 mil, nós temos 1.300.000 e tanto. Nós estamos no primeiro lugar, Brasil, em termos de pessoas infectadas, números diários, né? O primeiro lugar acumulado dos Estados Unidos, mas números diários, o Brasil está em primeiro lugar no número de casos e está no primeiro lugar também em número de mortes, né? A gente tem aí nas últimas 3 semanas, está chegando em torno de 1.000 mortes por dia na média semanal, né? Teve uma semana, desde o início da pandemia, há 2 semanas atrás, que de uma semana para outra, houve uma pequena redução do número de mortes. Na 23ª semana, foi 1.014 mortes na média da semana, e depois caiu para 980 mortes na média da semana seguinte. Então, parecia que a gente também tinha chegado no pico, né? Mas na 25ª semana, voltou para 1.035, então bateu o novo recorde. Essa semana ainda nós não temos o dado final, mas vai ficar em torno de 1.000 mortes por semana. Então, o que está acontecendo é que a gente chegou num platô muito alto e está mantendo esse platô, né? Não está nem subindo muito, nem descendo muito desse platô. O número de casos está aumentando muito. O Brasil está chegando a 40 mil infectados, só os Estados Unidos chegou em algum momento, né, esse número. E o mais impressionante é que no mundo também, a pandemia está acelerando no mundo. Acelerando assim, o número absoluto de casos, que chegou a cair para 60 mil casos no mundo diariamente, voltou para 100, passou para 130 e agora está mais de 150 mil. Eustáquio, você tinha mencionado a vez passada do Irã. Você tem alguma informação atualizada do Irã aí? Então, não só Irã, né? O que acontece, o The Guardian até fez uma reportagem legal ontem, mostrando que tem uns 15 países que a gente chama de segunda onda, né? Mas, na verdade, é um tsunami, né? É a coisa conjunta. Não só o Irã, mas vários outros países, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais importante porque ele é um patamar muito alto, que o número de infectados está aumentando nos Estados Unidos, né? Porque Nova York diminuiu, mas do resto do país, em metade dos estados americanos está subindo, o Irã está subindo, inclusive até a Alemanha subindo um pouquinho. Eu vi a França deu uma pequena subida, quer dizer, já estava lá embaixo e deu uma pequena subida. Então, essa coisa que aconteceu no Irã, ela está acontecendo em menor proporção em outros países também. Mas o que está puxando agora a média para cima do mundo, na América Latina, é o México, né, que é o segundo país mais populoso da América Latina, e está crescendo muito no México, muito mesmo. Assim, e a Índia também. A Índia é muito difícil, a Índia é um país muito complicado. Isso, e na Ásia é os 3, né? Paquistão, Índia e Bangladesh. Todos 3 estão... É a grande Índia, né? Antes da independência, esses 3 países faziam parte da... As pessoas não têm onde morar, moram na rua, é muito complicado. As condições sanitárias da Índia são complicadas. E na África... Só uma coisa, só a última coisa. Na África, a África ainda é um número muito menor, né, do que os outros continentes, mas tem aumentado, principalmente na África do Sul e no Egito, mas no continente todo tem aumentado também, num ritmo menor do que no Brasil, mas a África também está entrando nessa onda. Daqui, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: o Trump falou essa semana que o melhor jeito de reduzir o número de casos era reduzir o número de testes. Depois ele disse que estava brincando, depois falou que não estava brincando, enfim. Mas o fato é que o Brasil
faz muito pouco teste ainda. Como é que tá? Deu uma melhorada nas últimas semanas? Eu admito que eu não vejo esse número faz umas 2 semanas. A última vez que eu vi era uma estimativa de 4.100 testes por 1 milhão de habitantes, que é muito pouco. Só a Índia mesmo, o Paquistão, que estão piores que o Brasil. De resto, o pior país da Europa são 20 mil. Já tá em 9 mil por milhão, né? Mas é 10 vezes menos do que os Estados Unidos. A gente, assim, um número redondo, a gente testa 10 vezes menos, né? Essa ideia do Trump já está sendo feita no Brasil há muito tempo, né? Quer dizer, a melhor maneira, essa filosofia, né, que a melhor maneira de combater a febre é quebrar o termômetro, né? Então, agora, deixa eu comentar um negócio que eu andei tuitando durante a semana, que é uma hipótese, né? Uma hipótese para ser debatida. Eu acho que dentro do Brasil hoje, a cultura brasileira, né, sei lá, a maneira do brasileiro ver, né, a miséria muito grande no Brasil, uma proximidade muito grande com a morte, eu acho que a quantidade de morte hoje, para efeito de avaliação do governo Bolsonaro, não vai fazer diferença mais, ou não está mais fazendo diferença. Então, nós chegamos lá, passamos de 50 mil mortes. Eu nem sei, viu, Eustáquio, qual a projeção final, porque tinham aquelas projeções de 90 mil mortes, 100 mil, Mandetta chegou a falar em 150 mil mortes. Eu diria o seguinte, a gente pode chegar a 150 mil mortes, sim, chutando aqui, tá, sem projeção, como leigo total, que eu acho que isso não vai atingir Bolsonaro. Tá? Porque as pessoas, inclusive, estão cansadas. Você vê, a avaliação dele permanece estável por diversas razões. O auxílio emergencial é importante, sim. Ele perdeu o voto do eleitorado dele lá atrás, de classe mais alta. Mas a avaliação dos governadores está caindo, porque as pessoas começam a se cansar também da quarentena. Eu tiro até por mim, tá? Em algumas coisas de trabalho, eu vou postergando o encontro pessoal, mas em algum momento eu terei que fazer um encontro pessoal com alguém. Né? O tempo vai passando, né? Tem coisas que você só resolve olhando, fazendo uma reunião pessoal, e isso vai se aplicar a todo mundo, né? Está chegando a hora de, em algum momento, eu ter que me encontrar com alguém pessoalmente, forçado pelo tempo, né? E aí o que eu vou dizer da morte? Eu posso morrer, posso levar... Sim, mas eu vou dizer, e daí? Não tem condição. Infelizmente, até eu tenho que admitir isso. Eu estou pensando assim, que isso deixe em algum momento de ter um impacto. Já teve aquele momento absurdo, tudo que o Bolsonaro fez, e isso começa a ser naturalizado, e um país que aceita a quantidade de mortos por ano pela criminalidade não reage. Eu me lembro que há anos atrás, eu tentei achar na internet, enfim, procurei um pouquinho de tempo lá e não encontrei, teve um assassinato em Buenos Aires, aquele assassinato em Buenos Aires motivou uma manifestação de 100 mil pessoas na frente lá do Congresso argentino, porque as pessoas se chocaram com aquilo. No Brasil, um assassinato não vai motivar manifestação de 100 mil pessoas jamais, né, como fez na Argentina. As pessoas não se chocam mais com a morte no Brasil. Essa é uma hipótese que eu tenho. O que a gente tem no governo Bolsonaro é uma necropolítica, né? A naturalização, banalização da morte. Em termos de projeção, só para te falar aí da pandemia, antes da Cris falar, agora em final de junho, a gente vai estar em 60 mil mortes, né? Se a gente pegar os outros países que já passaram pelo pico, a quantidade de mortes depois é no mínimo 3 vezes o que tem antes do pico. Então, um número aí de 180 mil até o final do ano não é nada absurdo. Eu acho que a coisa mais, a projeção média, vamos dizer assim, essa coisa de 150 mil mortes, a gente vai conseguir, vai atingir isso em setembro, outubro no máximo, a gente vai conseguir. Mas virou uma necropolítica, né? A gente fala de morte, igual você falou, homicídios, feminicídios, etc, etc. Isso foi banalizado no Brasil. Paquinho, eu queria fazer algumas observações, mas também algumas questões que eu queria trazer para você. Eu vou falar tudo junto, depois você vê aí o que você pode comentar, porque vocês foram falando muitas coisas e eu fui aqui tomando aqui umas notas. Mas um aspecto importante, que eu acho que foi isso que o Alberto falou, que é o da banalização, a gente vê isso na sociedade brasileira, não é de hoje, e nesse momento, né? A gente vê a banalização dessas operações policiais em favelas e comunidades que matam ali, às vezes,
mais de uma dezena de pessoas numa única operação. Teve uma no Complexo do Alemão, em plena pandemia, que morreram, se eu não me... enfim, em torno de 10 pessoas. E fica por isso mesmo. Esse massacre diário nas comunidades de jovens negros é toda hora, e a sociedade brasileira não se mobiliza para isso. Você viu o caso, eu acho que até que a gente já discutiu aqui, né, essa diferença de reação nos Estados Unidos e aqui, que teve a morte lá, o assassinato, né, aquela execução filmada do George Floyd, que desencadeou ondas de protesto em cidades da Europa, dos Estados Unidos, e aqui isso acontece todo dia, não sei se porque não é filmado, enfim, mas acontece e não provoca essa reação da sociedade. Então, assim, a gente, aqui no Brasil, a gente se acostuma muito com coisas muito ruins, porque acontecem nas camadas mais pobres da população, né? Nas chamadas camadas invisíveis, que eu não sei nem como usam esse termo, porque elas não são pessoas invisíveis, basta você sair na rua e ver essas pessoas, né? Mas, enfim, o certo seria a gente se acostumar com coisa boa. Aqui no Brasil, a gente se acostuma muito com coisa ruim. Então, assim como a gente se acostumou a naturalizar esses massacres nas periferias e não reagir, a gente foi se acostumando também e foi naturalizando esses números da pandemia, né? E as pesquisas de opinião estão mostrando isso. O Bolsonaro não sai, ele mantém aqueles 30% dele, a avaliação positiva do Ministério da Saúde, com todos os erros cometidos, com essa troca de ministro toda hora, enfim, esse vai e vem de orientações, esse comando totalmente descoordenado, não há comando. Também a avaliação boa do Ministério saiu nas pesquisas recentes em torno de 30%, e os governadores mal avaliados, evidentemente também porque cometeram muitos erros, e esse cansaço generalizado que a gente está da pandemia. Mas, enfim, era só um comentário que eu queria realmente que vocês desdobrassem, vocês estudam isso mais, e eu queria entender melhor essa falta de capacidade da reação brasileira a todas essas coisas que a gente vê e que deveriam provocar uma reação e não provocam, ou pelo menos não provocam na medida em que deveriam provocar uma reação maior. Porque, até voltando rapidamente na questão desses massacres nas comunidades, as comunidades muitas vezes reagem lá localmente, mas essa reação delas não tem visibilidade também. Mas rapidamente, Taquinho, o que eu queria ver com você você fez essa projeção de números aí de mortes, possivelmente 180 mil em setembro. Agora, até o final do ano. Até o final do ano. Eu queria, não sei se você tem esse dado mais específico, eu vou te perguntar porque você tem feito retratos específicos da pandemia no Brasil, mas no Amazonas, né, que foi aquele caos no começo, né, foi onde a gente viu aqueles primeiros enterros em covas coletivas e tudo mais, a situação parece que chegou numa situação de controle, tanto é que fecharam o hospital de campanha, etc, etc. Queria entender melhor o que aconteceu no Amazonas, se realmente estabilizou e vai cair, ou se pode ter algum repique. E, evidentemente, eu acho que isso mostra situações desiguais no Brasil, né? Em alguns lugares está pior, em outros lugares a situação está controlando um pouquinho mais. Se você puder comentar isso, por favor. Então, eu acho que o Alberto um dia até falou isso, que assim, quando vem uma primeira onda e ela pega aquelas pessoas mais fragilizadas, né, da sociedade, e eu acho que aconteceu em Manaus, principalmente, foi isso, que veio uma onda muito forte e pegou, vamos dizer, de surpresa, mais ou menos assim, uma parte da população que estava mais fragilizada e o sistema de saúde não tinha condições de responder, então deu aquele caos todo e foi um número muito alto, né? Se você pegar o que a gente chama de coeficiente de mortalidade, que é quando você divide pela população, Manaus continua lá em cima, Belém, o norte todo, ele tem um coeficiente de mortalidade muito mais alto do que o sul, por exemplo, do país. Só que aquele momento mais caótico, ele passou realmente, porque assim, o número de mortes diminuiu. É isso que eu estou falando, assim, Manaus continua com um coeficiente de mortalidade muito alto, mas
o pior momento, né, aquele momento de caos no setor de saúde, tal, isso passou em Manaus. Tem um pouco, assim, o que aconteceu em Manaus, que foi para o interior do estado, né? Foi para o interior do estado, mas também não foi com essa força toda que aconteceu em Manaus. Pelo menos é que a gente tem notícia, porque muitas mortes aí de ribeirinhos, de indígenas, etc., não vão ser nem contabilizadas, né? Porque não foi testado, as pessoas morreram, etc., e depois a gente vai ter de fazer uma avaliação mais na frente, né? Tem métodos demográficos para a gente avaliar o grau dessa mortalidade, mas isso teria de ter um distanciamento maior para ser feito. Mas, de fato, é o seguinte, esses estados, Fortaleza também, que teve um caos muito grande, Recife, né? Todas as cidades que tiveram muitos casos de uma vez, eles diminuíram um pouco, né? E, por outro lado, cidades que tinham pouco caso, como Belo Horizonte, como Curitiba, Porto Alegre, que tinham muito poucos casos, eles aumentaram. Por exemplo, Belo Horizonte não é nada absurdo, aumentou porque estava variando 1, 2, 3 no máximo, e depois passou para 4, 5, 6 no máximo. Então, assim, é pouco perto, mas aumentou muito em Belo Horizonte. Mas não tanto. Em Minas Gerais, no interior de Minas, aí aumentou muito. E continua aumentando no interior de Minas. Então, vamos dizer assim, quem estava muito ruim no começo melhorou um pouco, e quem estava muito bom piorou um pouco. Então, assim, meio que homogeneizou a situação. Taquinho, uma pergunta rapidinho, só uma última dúvida. Mas nesses lugares onde, digamos assim, houve esse controle, a situação ficou, entre aspas, sob controle, é o caso de você desmobilizar a infraestrutura de saúde que foi montada para atender a pandemia? Não é cedo demais para isso? Depende, o problema é o né? custo disso, né? Manter o custo, né? Porque você vai fechar o hospital de campanha do Pacaembu em São Paulo. Está vazio, tem que sustentar aquilo, é complicado, né? Porque, como é coisa de campanha, você pode ter essa agilidade, né? Então, assim, se tá ocioso, você desmobiliza, mas você deixa mais ou menos preparado para voltar se tiver um novo pico. Porque também não dá para você manter uma estrutura indefinidamente, isso tudo é caro. Eu quero falar depois do auxílio emergencial. O tempo está passando, hein? O Tomás vai ficar aí afastado e não pode falar. A gente aqui, o nosso tempo rodando. Não tem problema. Eu falei da invisibilidade. Eu queria comentar exatamente isso, Cris. Eu queria fazer uma provocação. Pobre Taquinho. Taquinho é uma pessoa, um dos grandes humanistas que eu conheço, mas vou fazer uma provocação, que o fato dele ser demógrafo e trabalhar muito com estatística, puxando tanto o que você falou quanto o que o Alberto falou, que é o seguinte: um dos grandes déspotas do século XX, atribui-se a ele uma frase que acho que ele nunca falou, mas que é verdadeira, que é assim: a morte de um homem é uma tragédia, a morte de 1 milhão de homens é uma estatística. Para provocar o Taquinho, eu poderia dizer: a morte de 1 milhão de homens é uma demografia. Tô brincando, Taquinho. Mas o ponto tem um pouco disso. O ser humano, ele perde também a noção, quando o número chega a 50 mil, 100 mil, 150 mil, as pessoas, elas perdem um pouco a noção da grandeza. A gente não tem essa capacidade. O Alberto fala muito sobre isso, né? Como uma coisa, enfim, antropológica ali. O ser humano, por muito tempo, viveu em comunidades em que as coisas eram contadas nas palmas das mãos. De repente, a gente chega em uma situação desse tamanho, é difícil. Mas eu acho que tem o lado da estatística, tem o lado da naturalização, que independe da estatística. A gente vê a história, ela pode nos comover e ela nos comove. A história, por exemplo, do menino Miguel, do menino João Pedro, a Cris sempre traz esses temas aqui. E o Brasil tem, mais do que outros países, a tradição, a gente pode dizer, ou na cultura brasileira, a ideia de que, no final das contas, se um negro morre na favela, é triste, mas no dia seguinte a gente acorda de manhã e deixa a vida seguir normalmente. Isso não é assim em outros países do mundo. Também pelo fato de que são países menos violentos. A gente já discutiu aqui a questão da tradição violenta do Brasil, mas o curioso, eu queria fazer esse comentário, é como que hoje em dia, com as redes sociais digitais e tudo mais, a gente vê um movimento de
de imitação, de propagação muito grande. Sempre aconteceu isso, tá? A Revolução Francesa, ela começa e ela se espalha no mundo inteiro, ela vai até o Haiti, enfim, maio de 68 aconteceu também num contexto de revoltas no mundo todo. Mas é curioso a gente ver que a tradição política de um país como os Estados Unidos, por exemplo, em que há menos, não é que não haja tolerância, porque há muita violência policial contra negros nos Estados Unidos, mas um caso que choca nos Estados Unidos, ele mobiliza até a sociedade brasileira. Olha só que coisa. Ele mobiliza a sociedade francesa. Eu entrei no metrô em Paris outro dia e alguém tinha escrito no metrô de Paris, I can't breathe, uma referência clara ao George Floyd. Em Londres também as pessoas estão indo nas ruas se manifestar em solidariedade a algo que aconteceu nos Estados Unidos. Então, quem sabe, existe um debate gigantesco que infelizmente a gente não vai poder ter, mas sobre... Deixa eu só falar uma coisa, Tomás. Nós tivemos uma morte de uma mulher negra no Brasil que mobilizou o mundo inteiro, Marielle Franco. Não só mobilizou, como mobiliza até hoje. Se mas tornou ela era nome de rua. Ela era uma vereadora, uma personalidade. Mas quem sabia? Não era vereadora, só sabia que era vereadora. Ela no Rio de Janeiro, uma personalidade de destaque. Sim, mas eu estou mostrando que o Brasil e essa morte no Brasil foi capaz... Olha, eu só soube de Marielle Franco quando ela morreu. Eu só conheci ela quando ela morreu. E no Rio de Janeiro, os meus conhecidos, quem mais conhecia ela, evidentemente, foi quem tinha votado nela. Ela não era, eu vou dizer assim, ela era uma simples vereadora, né, como milhares de vereadores tem no Brasil. Eu entendo o que você diz, Alberto. Eu acho que a Marielle é um símbolo, em alguma medida uma exceção. Por outro lado, também concordo que, por mais simples que ela fosse, uma simples vereadora, era uma militante de direitos humanos, querendo ou não, que foi morta, já desde cara ficou claro, por um esquema miliciano, num contexto de radicalização da direita no Brasil. Então, acho que aquilo ali também ganhou, se tornou um símbolo maior por conta desse... Mundial, né? Mundial. Aqui, o Hotel de Ville, a prefeitura de Paris, botou por meses na fachada do Hotel de Ville uma foto da Marielle, dizendo Paris se lembra de Marielle Franco. Então é um símbolo... E ela foi assassinada no contexto da ocupação militar do Rio de Janeiro. Também, é verdade. Mas só para concluir aquilo que eu estava dizendo, realmente é impressionante como alguns símbolos fazem com que, enfim... o que era naturalizado deixe de ser naturalizado. E por isso que eu não sei o que vai acontecer daqui até setembro, coloco talvez a pergunta para a gente entrar numa última parte de uma discussão, enfim, o Alberto que controla o tempo, controla a pauta em última análise, mas eu estudo muito isso na política, eu vou parar 2 meses para escrever sobre isso, como às vezes, em alguns momentos, por algumas questões, alguns episódios, tudo que era naturalizado deixa de ser naturalizado. Não é? E aí, tudo que a gente achava impossível pode acontecer de uma hora para outra. E eu me pergunto, daqui até setembro, quando eu voltar aqui, a tendência é que a gente naturalize cada vez mais as mortes e que o Bolsonaro se normalize e ele fique no poder? Ou será que teremos alguma surpresa aí que pode mudar tudo? Qual é a tendência, vocês acham? A tendência é Bolsonaro ficar. Ele está tendo 1/3 de aprovação, 33%. Ele já percebeu a importância do auxílio emergencial, a decisão dele de reduzir o auxílio emergencial R$100 por mês é brilhante, né? Nesse aspecto. A pessoa vai receber 600 agora, depois 500, depois 400, depois 300. Ainda pode ser que decidam mais na frente 200 e 100, né? Mas é uma decisão claramente de alguém que tem uma visão eleitoral, né? E a escolha dele, do ministro da Educação, um símbolo, um negro com um doutorado, alguém totalmente diferente, né? Porque tem uma coisa que a escolha do ministro da Educação foi genial, né? Ele não vai causar, só na comparação dele com os 2 ministros anteriores, né? O Vélez e o Weintraub, ele não vai causar aquela quantidade de ruídos dos 2, né? Ele simplesmente vai ser alguém, tudo indica, né? Vamos ver. Ele vai ser alguém que não vai causar problemas públicos em termos de relações públicas. O próprio Bolsonaro está bem quieto essa semana. A gente pode falar muito sobre a pandemia hoje, porque essa semana Bolsonaro, por enquanto, posso morder a língua, até o programa ir para o ar, pode ser que ele faça alguma coisa, mas o homem ficou na moita. Ficou. Tem um fator chamado Queiroz.
Deixa eu falar rapidamente, porque tem várias coisas o tempo já chegou, agora daqui para frente é fora do limite, hein? Isso, agora vamos extrapolar. Primeira coisa, eu conheci pessoalmente a Marielle Franco, eu trabalhava na Lapa, né, e tinha um seminário ali na Mendesá, sobre questões de gênero e tal, e assim, eu não conhecia ela pessoalmente, ela chegou. Eu já tinha ouvido falar muito do trabalho dela, né, assessora do Freixo, etc. E ela chegou e ela é uma pessoa de muita presença. Eu fiquei assim, muito impressionado, porque assim, ela chegou, ninguém falou nada, mas dá para notar que ela aparecia. Ela é uma pessoa simpática, um sorriso muito aberto, assim e tal. Então, assim, era uma pessoa de uma personalidade muito interessante, porque ela se impunha assim no lugar que ela chegava. E então, assim, só para dizer essa questão, sobre a questão da naturalização, eu acho que o Bolsonaro ele joga nessa questão da banalização, né? Quando ele falou todo mundo vai morrer mesmo, né? E daí, etc. Ele está jogando nessa possibilidade. Agora, só para defender a demografia sempre lutou contra isso, né? Porque a gente já discutiu aqui, no final do século XIX, a esperança média de vida da população mundial era menos de 30 anos, e chegou em 2000 com mais de 60 anos, hoje é mais de 70 anos. Era menos de 30, Eustáquio? Eu sempre achava que era 35, né? Não, 35 na Europa, 35 na Europa, nos Estados Unidos e tal, mas na média mundial é menos de 30. Nos países desenvolvidos, pra você ter uma ideia, Roberto, na Alemanha, que no final do século XIX, né, já estava disputando ali a liderança mundial com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, a mortalidade infantil da Alemanha era 220, 230 crianças que morriam em cada 1000. Então, é uma coisa absurda. Então, a grande conquista da humanidade foi essa questão de reduzir, né, as mortes e aumentar a longevidade, aumentar o tempo de vida das pessoas, né? Então, a demografia mexe com isso. Agora, realmente, no dia a dia, eu estou falando por mim mesmo. Eu que acompanho os dados dos países, etc., de vez em quando eu falo, é 50, é 60, eu começo a me perder nesses números, né? E eu mesmo já não sei mais o que... é 150 ou é 180? Para mim, assim, pode ser 180, pode ser 150. Quer dizer, 30 mil aí já não vale mais nada para a gente, porque a gente já começa a acostumar com esses números. Pessoal, olha só, a palavra final hoje tem que ser do Tomás, hein? Deixa eu só... Agora, mais uma coisinha para falar, a minha última participação. É sobre o auxílio emergencial, né? Que inclusive está dando uma popularidade, só que o FMI soltou um relatório essa semana mostrando o seguinte, que o déficit fiscal do Brasil em 2020 vai ser 16% e a dívida vai passar para 103% do PIB. Então, a questão é a seguinte, é muito bonito a gente ter o emergencial, dar voto, a gente tem essa solidariedade, inclusive os militares, boa parte dos militares conseguiram o auxílio emergencial, só que ele é absolutamente insustentável do ponto de vista fiscal. É impossível você manter isso durante o tempo, a não ser que você quebre o país assim, por mais uma década perdida. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão. Gente, deixa eu fechar rapidinho aqui a minha participação. Eu queria muito continuar aquela discussão que o Tomás levou adiante, aquela questão da invisibilidade, mas, enfim, eu acho que tem duas coisas aí que a gente tem que considerar e que, enfim, quando a gente retomar essa discussão, a gente pode aprofundar. Pena que Tomás não vai estar aqui nos próximos meses para conversar sobre isso com a gente, mas eu acho que a gente tem duas coisas importantes que nos levam a essa... nos levam a nos acostumarmos, né, com essa banalização
da morte. Eu acho que o Brasil tem um déficit enorme de aprendizado humanístico, né? A gente está assim, alguns séculos quase atrás de outros países que já incorporaram esse aprendizado humanístico. Isso sim, que já incorporaram e tem isso como uma coisa natural, né? E qualquer violência qualquer violação, né, desses princípios humanísticos provoca reação, coisa que não acontece aqui. E isso acho que está ligado, evidentemente, com a nossa herança escravocrata, e que a gente vai demorar ainda algum tempo para superar isso. E falando sobre o Bolsonaro, esse modelo mais contido, né, e menos verborrágico, acho que tem duas coisas aí. Ele está agindo mais politicamente, isso tem tudo a ver com a aproximação dele com o Centrão, e tem o fator Queiroz, como eu falei há pouco, né? Para não ser grosseira, eu não vou repetir aquela expressão popular, mas enfim, a água bateu, digamos assim, na cintura, né? E ele sabe do potencial explosivo não só do Queiroz, do advogado falastrão dele, e de vários outros personagens enredados nessa grande trama, da qual a rachadinha é só a ponta do iceberg. Então, tem um potencial de dano aí muito grande, e ele está, então, fazendo as articulações dele, enfim, para tentar se proteger. Bom, dito isso, eu quero só me despedir do Tomás, desejar muita sorte, sucesso, entendo perfeitamente a necessidade que você tem de se ausentar e de silêncio, porque realmente lidar com o Brasil hoje em dia não é só um desafio intelectual, isso eu acho que nos provoca um desgaste emocional muito grande, e isso atrapalha muito quem precisa fazer um trabalho que exige tanta concentração como uma tese de doutorado. Então, muito sucesso e aguardamos você até a volta. Obrigado, Cris. Obrigado pelas suas palavras. De fato, o Brasil é mais do que um desafio intelectual, é um desafio afetivo, né? É uma coisa complicada. Eu queria fazer 3 comentáriozinhos super breves. O primeiro é que eu sou economista de formação, hoje estou estudando ciência política, e antes de estudar ciência política, eu trabalhei no mercado financeiro. E eu nunca vou esquecer, era governo Dilma ainda, antes do começo da crise, 2012, e nós estávamos numa situação de pleno emprego. E a inflação estava começando a ficar mais forte, teve até o famoso episódio do preço do tomate, que a Ana Maria Braga foi no Mais Você com um colar de tomates, porque o tomate estava caro. E aí, aqueles economistas todos de banco ali, falando, não, mas assim não pode, assim não dá, o desemprego está muito baixo no Brasil. O desemprego está muito baixo no Brasil, tem que aumentar o desemprego, tem que aumentar o desemprego. As pessoas, às vezes, transformam a realidade em meros números, elas não pensam que atrás de cada desempregado tem uma tragédia familiar, não é? E nunca é o deles que está na reta. É sempre, não é? Tem que aumentar o desemprego para as outras pessoas. Esse era o primeiro comentário. O segundo comentário, uma coisa de atualidade. Esse domingo agora, quando o programa vai ao ar, é o segundo turno, com 3 meses de atraso, da eleição municipal de Paris. Uma coisa bacana que aconteceu é que nós temos 3 candidatas. Aqui, o segundo turno não pode ter mais do que 2 candidatos. Quem tem mais de 15% vai para o segundo turno, é uma complicação. Mas tem 3 candidatas mulheres. São 3 mulheres candidatas pela primeira vez à Prefeitura de Paris. E aí nós vemos o que não vou dizer um país com uma tradição democrática, mas uma cidade, porque Paris é diferente da França. Mas no debate dessa semana, a candidata da direita, ela falou que, enfim, a emissora de televisão privada estava com seus funcionários em greve, as candidatas mesmo hesitaram em participar do debate, acabaram negociando para participar, e a candidata da direita começou a sua fala dizendo que entendia a reivindicação dos trabalhadores por mais salários e tudo mais, e que, inclusive, enfim, estaria ali para ceder o tempo dela, se necessário, para que eles falassem. Então, a gente vê que é possível ser de direita, de centro, de esquerda, respeitando os outros, respeitando os direitos sociais, enfim. O Brasil, às vezes, acho que esquece um pouco disso. E eu acho que, para terminar, então, acho que é isso. Esses meses, desde dezembro, que eu tenho conversado com esses 3 amigos e conhecido essas 3 pessoas maravilhosas toda semana, tem sido um momento ótimo de discussão. Às vezes a gente discorda, mas eu acho que, acima de tudo, nós sempre nos respeitamos muito. Isso faz com que a discussão seja leve, não é? E pautada, acho que,
por um norte, um ideal humanista. Acho que isso é o mais importante. Então, espero que daqui a 2 meses eu tenha concluído o meu doutorado e possa voltar a ter esses momentos tão legais com vocês 3, e também com os nossos espectadores, porque, de novo, nós lemos todos os comentários, então não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, sei lá se tem sininho no canal do Alberto, e deixar os comentários, porque nós lemos todos os comentários e importa sim a opinião de vocês, é muito legal. Então não somos apenas 4, somos muitos. É isso. Tomás, felicidades, boa sorte. Boa sorte. Saudades suas. Muito obrigado, muito obrigado. Tomara que conclua logo aí o doutorado. Até breve. Tchau, pessoal. Tchau.